Nós defendemos mais receitas próprias para a União Europeia, contribuições sobre esses grandes setores do digital ou das transações financeiras, que ou são cobradas de forma integrada por todos os Estados-membros ou não são cobradas de todo, porque, como sabe, há fuga e há transferência de sedes. E se eu não defender, de facto, a criação dessas contribuições ao nível europeu, essas receitas próprias, tenho que estar a defender cortes nas políticas de coesão e agrícolas. E eu já perguntei isso ao CDS. O CDS não pode dizer que quer defender mais política de coesão e mais política agrícola e que não quer defender, de facto, receitas próprias no nível europeu. Temos que ser tão duros com aqueles que tenham desequilíbrios macroeconómicos, situações de déficit, nomeadamente, como temos que ser duros com aqueles que tenham situações de superávit, que são insustentáveis no contexto de uma união monetária. Fizemos uma gigantesca renegociação da dívida de cada vez que conseguimos baixar, e foram tantas vezes que isso aconteceu, 10, 20, 100 pontos base das nossas taxas de juros. Conseguimos. Estamos a poupar centenas e centenas de milhões de euros no financiamento da dívida pública, que podem ser, obviamente, empregos em políticas sociais no nosso país. Quando estávamos a lutar contra sanções, o Manfred Weber pede sanções na força máxima. E depois temos Paulo Rangel e Nuno Melo a apoiarem Manfred Weber para a Comissão Europeia e que aqui estavam a bater palmas às políticas dos cortes e das sanções, e que quando nós estávamos a lutar aqui em Portugal, o governo do Partido Socialista, lá na Europa, a lutar para a saída do procedimento excessivo, o que é que andava a dizer Paulo Rangel e Nuno Melo? Que isto ia tudo contra a parede e que vinha aí um novo resgate. Esta política das queixinhas em Bruxelas para pôr em causa o esforço do governo português podia ter feito muito mal a Portugal e também tem que estar aqui em causa nestas eleições europeias. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. No final do século passado, os socialistas europeus tiveram a faca e o queijo na mão e cortaram a mão. Este euro e esta Europa é obra sua. E são eles mesmos, raramente assumindo as suas responsabilidades, que hoje se queixam das assimetrias que esta moeda aprofundou. António Costa fala de um bónus que foi dado à Alemanha e de uma união de transferências regressivas, onde as economias mais pobres pagam, em perda de competitividade, a maior competitividade dos países mais ricos. Só que ainda nos lembramos de um cartaz do PS em que António Guterres aparecia com um euro na mão. Na altura, não teve dúvidas. O PS sempre se apresentou como europeísta, mas poucas vezes quis discutir a Europa. A negação deste debate continua. Se é verdade que o PS é hoje muito mais claro a identificar os erros do passado e as mudanças a fazer no presente, continua a subvalorizar o impacto das políticas europeias. O novo mantra de António Costa é que este governo provou que é possível compatibilizar as metas europeias com políticas de esquerda. E o pior é que esta tese começa a fazer escola em alguma esquerda europeia que toma Portugal como a prova de que há um futuro dentro destas baias. É conveniente, mas ignora um dado importantíssimo: a extraordinária situação externa que não confrontou o governo com todas as suas contradições. É em crise, como se viu em 2011, que o teste se faz. Esta narrativa dos socialistas acabará por lhes trazer problemas políticos futuros, semelhantes aos que viveu em 2011, quando o anterior governo do PS apresentava PEC atrás de PEC, garantindo que medidas internas da austeridade e liberalizadoras teriam efeitos no rating dos juros. Como a história veio a provar, nada podia travar a onda que vinha de fora. Mas, com aquela conversa, convenceram os portugueses que o problema era solucionável por dentro. E quando as coisas descambaram, a direita usou essa mesma narrativa para responsabilizar o PS pela bancarrota. Ao voltar a desprezar o ambiente externo para valorizar o seu papel e ao vender a ilusão da compatibilidade das imposições europeias com um programa de esquerda, os socialistas estão a cometer o mesmo erro. Adiam o debate sobre os constrangimentos europeus e preparam a sua responsabilização pelos efeitos do que venha a acontecer na Europa. Para falar disto e da difícil situação em que se encontra a Europa, tenho hoje comigo o cabeça de lista do Partido Socialista às eleições europeias,
Pedro Marques. Muito obrigado por ter aceitado este meu convite e começo por lhe perguntar, como disse aqui na introdução, o PS afirma que este governo é a prova possível de compatibilizar as metas europeias com um governo de esquerda. Só que isto está a acontecer num período especialmente favorável da economia europeia. Acredita que isto seria assim num contexto diferente? Que esta compatibilização seria possível? Muito obrigado pelo convite. De facto, o que demonstramos nestes 3 anos é que sim, que é possível fazer diferente. Andámos muito tempo, demasiado tempo na Europa a ouvir dizer que não havia alternativa. There is no alternative, Tina. E conseguimos demonstrar, e hoje somos referência, Portugal, o governo português é referência para o nível europeu, foi aliás aprovado no Congresso em Madrid do Partido Socialista Europeu, que esta referência de forma de fazer política tem que ser a referência para o próximo ciclo político europeu, pelo menos do lado da nossa família e da família do socialismo democrático europeu. É possível, foi possível e temos condições, mesmo no âmbito dos tratados europeus, desde que haja vontade política para isso, temos condições para continuar a implementar esta alternativa. Precisamos de planos de investimento europeus muito mais ambiciosos e que promovam efetivamente a convergência entre os países. O Partido Socialista, a nível europeu, propôs que o plano Juncker tivesse uma dimensão de reforço da convergência e de apoio aos países que estavam a sair da crise, aos países da convergência. O PSD, a nível europeu, votou contra nessa altura, no Parlamento Europeu. Nós achamos que é preciso um grande plano de investimento europeu, é preciso ir buscar todas as regras que estão previstas do ponto de vista macroeconómico no six-pack e no two-pack. Não, é importante eu dizer isto. Eu sei, é importante essa parte. Porque essas regras é que permitem exatamente que haja crescimento económico para todos e que mesmo nas fases de abrandamento económico as possamos contrariar. De facto, como disse bem o António Costa e referiu há pouco, nós não podemos ter regras que são só para, digamos, constranger nas situações do ciclo económico em baixo os países mais vulneráveis. Também temos que ativar o potencial de crescimento económico, por exemplo, quando há superávit orçamental, quando há superávit macroeconómico na Alemanha, ativando essas regras também. Se o fizermos, estamos melhor preparados para enfrentar fases de crescimento económico e fases de abrandamento económico. Mas as regras europeias demonstraram, com a nossa governação, que era possível mais emprego, menos pobreza e contas certas. Então eu ia guardar isso mais lá para a frente, mas faço a pergunta já. Os excedentes comerciais, falando de regras iguais muito para todos. Neste momento, para as pessoas terem um pouco noção da dimensão da coisa, a Holanda tem excedentes comerciais absolutos, não é relativos, superiores à China. E a minha pergunta é, o que é que pretende fazer na Europa para obrigar a Alemanha para fazer o mesmo que a Alemanha faz aos outros países, que é obrigar a Alemanha a cumprir as metas que estão definidas e obrigá-la a cumprir o que está definido em relação aos limites dos seus excedentes. O que é que pretende fazer? Não basta dizer que se critica, que se quer. O que é que pretende fazer? Coisas concretas que têm que ser feitas. Desde logo, aplicar de facto as regras que estão previstas. Mas como é que pretende obrigar a Alemanha a cumprir? Porque as regras estão lá. A Alemanha não cumpre porque não quer. As regras estão lá, mas o semestre europeu, as regras do six-pack e do two-pack são para todos e têm que ser para todos. E mesmo responsáveis políticos alemães, com a importância que teve Schäuble neste ciclo de resposta à crise, já reconheceram que houve desequilíbrios importantes na resposta à crise. Mas não interessa para nada chegarem ao fim e reconhecerem. A questão é quando é que vão cumprir. Exatamente, mas nós temos que de facto fazer diferente. E olha, por exemplo, com a questão do orçamento da zona euro. Com o orçamento da zona euro. Lembra-se do que aconteceu agora no último Conselho Europeu? Demos um passo da maior importância. Há quantos anos é que batalha o António Costa e batalhávamos nós do lado dos socialistas? Vamos ficar nos excedentes. Daniel, o que é que pretende fazer? Mas o orçamento tem toda a importância, deixe-me lá dizer, o orçamento da zona euro tem toda a importância como instrumento para completar a união monetária. Pode ter importância, nós precisamos de convergência e estabilidade na zona euro. E o orçamento promove estabilidade e promove equilíbrios, se quiser assim, macroeconómicos, se estiver completo. E ele ainda não existe, como sabe, e vamos dar agora esse passo. A questão específica dos excedentes não é um pormenor, é um pormaior. Certo. É um pormaior porque não tem só a ver com o cumprimento de regras. Sim. Nós estamos a pagar com a nossa economia os excedentes alemães. Porque a Alemanha e a Holanda podem ter excedentes porque a moeda não move. Não poderiam, se tivessem uma moeda própria, seria completamente impossível ter estes excedentes sem a moeda valorizar brutalmente. Certo. E quem está a pagar isso são os outros países que mantêm a moeda mais cá para baixo. E a minha pergunta é,
Fala-se do seu nome para Comissário Europeu. Se for Comissário Europeu, pretende fazer alguma coisa em relação a isto dos excedentes europeus? Não. Dos excedentes da Holanda e da Alemanha? Falemos do meu papel no Parlamento Europeu, porque eu não sou candidato a comissário, fui convidado para cabeça de lista. Fui convidado para candidato a cabeça de lista do Partido Socialista às eleições europeias. E foi anunciado como candidato, a cabeça de lista, é o que sou. E foi anunciado como candidato a comissário. Não é verdade. António Costa, ou o Partido Socialista, espalhou que o Pedro Marques ia ser Comissário Europeu. Mas eu pergunto se não acha que é uma postura um bocadinho arrogante partir daí. O António Costa, tenho a felicidade de ter trabalhado muitos anos com o António Costa, de ele conhecer bem o meu percurso, as minhas competências executivas, e do António Costa me reconhecer competências executivas e as ter até elogiado a esse ponto. Eu agradeço esse facto, acho que isso me valoriza, não me desvaloriza, mas repare, sou candidato no âmbito do Parlamento Europeu e não sou neste momento candidato a comissário nenhum. Vamos falar novamente das regras europeias que estão estabelecidas. Fazer como deputado europeu? Vamos falar das regras europeias estabelecidas. O Partido Socialista Europeu já disse que é preciso reformar profundamente o semestre europeu. Isso significa, na prática, reformar a execução das regras previstas no Tratado Orçamental, no Two-Pack, no Six-Pack. Isto significa o quê na prática? Significa que nós temos que ser tão duros com aqueles que tenham desequilíbrios macroeconómicos, situações de déficit, nomeadamente, como temos que ser duros com aqueles que tenham situações de superávit que são insustentáveis no contexto de uma União Monetária. A verdade é que nos últimos 10 anos fomos duros com aqueles que não cumpriram as metas. E a Europa errou. A Europa até destruiu um país. A Europa errou na resposta à crise financeira, mas a Europa já o reconheceu ao mais alto nível. Foi Jean-Claude Juncker, como foi Schäuble, que reconheceram. E nós estamos a dar passos para transformar a União Monetária. Para completar, estamos quando estamos a tentar completar o EDIS, por exemplo, ou seja, as garantias de depósitos, estamos com os passos que demos para o Mecanismo Europeu de Estabilidade, para preparar melhor a Europa para futuras crises que existam nas dívidas soberanas, e estamos certamente com a criação do orçamento da zona euro. Eu defendo que o orçamento da zona euro tem que ser um orçamento promotor da convergência, mas também da estabilidade dentro da zona monetária. Isso faz toda a diferença. E estamos a fazer caminho. Estamos a fazer caminho. Um orçamento Vamos aos impostos europeus. Nós precisamos de mais receitas próprias da União Europeia. Eu não tenho nenhuma ambiguidade nessa resposta. Receitas próprias da União Europeia nos atuais tratados nem sequer significam na prática, ou sequer tecnicamente, impostos europeus, porque os tratados não prevêem a cobrança de impostos europeus, mas podem prever a possibilidade da cobrança de receitas para o nível europeu, como receita própria da União Europeia. Nós precisamos disso. Porquê? Porque nós não podemos andar a dizer ao mesmo tempo que queremos que não haja cortes nas políticas de coesão que favorecem um país como o nosso, ou nas políticas agrícolas, que queremos também apoiar a inovação e queremos apoiar a inovação a nível europeu para ver se finalmente, através das políticas de inovação e não através destas políticas macroeconómicas que só provocaram desigualdades, conseguimos de facto ser tão competitivos como a China ou como os Estados Unidos. E, portanto, em particular, se houver Brexit, é um tema que se calhar já vamos discutir daqui a pouco, já lá iremos, mas com a perda de receitas decorrentes do Brexit, mas com mais políticas de inovação, com mais políticas relacionadas com as chamadas políticas centralizadas europeias. Eu não consigo fazer com menos recursos mais políticas novas se não tiver mais receitas, ou então tenho que cortar nas políticas tradicionais, e nós não aceitamos isso. E, portanto, nós defendemos mais receitas próprias para a União Europeia, contribuições sobre esses grandes setores do digital ou das transações financeiras, que ou são cobradas de forma integrada por todos os Estados-membros ou não são cobradas de todo, porque, como sabe, há fuga e há transferência de sedes, e se eu não defender, de facto, a criação dessas contribuições ao nível europeu, essas receitas próprias, eu tenho que estar a defender cortes nas políticas de coesão e agrícolas. E eu já perguntei isso ao CDS. O CDS não pode dizer que quer defender mais política de coesão e mais política agrícola e que não quer defender, de facto, receitas próprias no nível europeu. Então, está a defender o quê? Mais impostos sobre os portugueses e sobre as PMEs aqui em Portugal? Eu isso não acho aceitável. A minha pergunta é, tendo em conta o estado político da Europa, ou seja, acho que uma das coisas que nós podemos concluir com a experiência do euro, que já lá iremos mais à frente, é que nós fomos dando alguns passos para os quais não sabemos se a Europa estava preparada. Que um dos problemas desses passos é que a Europa, ou seja, criámos instrumentos que são típicos de Estados, sem qualquer tipo de união política. Criação de um orçamento europeu. Eu não estou aqui a discutir agora a bondade dessa medida ou não. Criação de impostos europeus. É mais um passo nesse mesmo caminho, sem que haja união política. E a minha pergunta é avisado dar esses passos sem união política? 2, há algum tipo de ambiente político por essa Europa fora para qualquer tipo de união política? Ou seja, se a Europa não continua com aquela velha lógica em que a bicicleta não pode parar para não cair
e anda em frente, sem nunca questionar porque é que está a haver uma enorme resistência de cada vez mais gente na Europa a este caminho. Daniel, eu duas perguntas, ou se quiser duas respostas a uma pergunta que me suscita duas respostas. Primeiro, de facto não julgo que estejamos a caminho de uma união política, ou pelo menos nos próximos tempos, nos próximos anos. A Europa saiu de uma crise muito forte que a dividiu muito, mas julgo, aliás acredito, que nós podemos avançar aprofundando a cooperação, aprofundando a integração, aprofundando a integração se quiser, por clubes, como fizemos com o euro. A criação do euro é uma cooperação reforçada da parte de um número significativo de países da União Europeia, como foi também, por exemplo, a questão de Schengen, como foi agora com a questão da cooperação estruturada permanente. São avanços de grupos de países que, naquele sentido, consideram que podem aprofundar a sua integração. E isso faz todo sentido. Repare, quando fizemos isso com o euro, o problema foi não termos dado os outros países. Os outros passos, que foi não termos dado o passo, por exemplo, que está associado a fazer uma união monetária sem ter um orçamento que permita estabilizar exatamente essa zona monetária. Portanto, o que nós estamos a dizer é ser consequentes com o passo que já demos um grupo de países, dando agora os passos que permitem completar essa união monetária e então sim robustecer essa união monetária e permitir que exista equilíbrio nessa dita união de transferências a que se referiu, que exista estabilização nessa união monetária para não estarmos de facto ainda sujeitos a mais choques assimétricos no futuro do que já tivemos. Nós temos que completar o euro e esse orçamento da zona euro é uma grande novidade, mas é entre os países que reforçaram essa cooperação através da criação do euro. Esse é o caminho. Continuamos a ter um problema que é um problema estrutural da Europa, que é, continua a aprofundar um processo de integração, e isso é um aprofundamento do processo de integração, sem se questionar dos choques democráticos que está a causar. Portanto, nós neste Daniel, momento já os temos choques o absurdo, democráticos, que era a segunda pergunta que lhe queria responder na sua primeira. O absurdo de ter pessoas não eleitas a vetar orçamentos aprovados por parlamentos. Isto, em qualquer lugar do mundo, é uma violação das regras mais básicas da democracia. Os parlamentos foram criados antes de mais para isso, ou seja, e haver alguém que não foi eleito vetar orçamentos aprovados é uma coisa absurda. E eu temo que a gente de passo em passo continua a ignorar onde é que está o verdadeiro problema democrático desta Europa. Em Portugal, como na Europa, há uma confiança generalizada no processo europeu que reconheço que teve uma erosão significativa na última década, na crise financeira e na forma como respondemos à crise financeira que dividiu os europeus. Mas o processo europeu e o projeto europeu continua a ser um enorme projeto de paz, de cooperação económica e desenvolvimento social. Tem que regressar à sua matriz fundadora, tem que se voltar. As instituições europeias tiveram um grande pacto com as classes médias europeias. É certamente possível. Precisa reescrever a história. Daniel, de facto, não é preciso reescrever a história. Reescrever a história seria rasgar este grande pacto que nós fizemos, que trouxe paz e cooperação económica e desenvolvimento social à Europa, se tentássemos entrar em caminhos de preparação das saídas do euro ou de desagregação do projeto europeu. Veja o que está a acontecer no Reino Unido. Isso é que seria, de facto, reescrever uma história de paz. Reescrever uma história de paz era tentar acabar com este projeto que construímos em conjunto e que trouxe paz, cooperação económica e desenvolvimento social. Agora, reconheço que esta década mostrou que a Europa se dividiu, não se aproximou, e que os cidadãos, de facto, se afastaram da Europa, muitos cidadãos se afastaram, provocando fenómenos de xenofobia, provocando fenómenos de nacionalismo exacerbado que trouxeram muitos riscos ao projeto europeu. A Europa, as instituições europeias têm que regressar ao grande pacto com as classes médias europeias, que foi o modelo social europeu. Tem-me ouvido falar num novo contrato social para a Europa e é esse o desafio que lá está. É o desafio que ali está, é de regressar olhando para o estado dos à governação para as pessoas ao nível europeu. Olhando para o estado dos... Isto é política, não é? Estamos a falar de grandes opções políticas. E olhando para o estado dos partidos socialistas e sociais-democratas europeus, custa acreditar que a Europa fará isso, porque o que estamos a assistir é a um esvaziamento do seu espaço político na maior parte dos países europeus. Há uma implosão do centro-esquerda e a minha pergunta seguinte tem a ver com isso. Eu ainda vamos voltar ao governo e a sua relação com as metas europeias, mas com as metas europeias e com a situação económica, mas ainda lhe queria perguntar isto. Se olharmos com atenção, um programa social-democrata clássico, eu penso que se considera um social-democrata no sentido rigoroso do termo e não no sentido pouco rigoroso que em Portugal ganhou, um programa social-democrata clássico, ele é basicamente impossível
neste mercado único e na União Europeia. São quase impossíveis apoios públicos a grandes empresas, coisa que é absolutamente banal e normal na União Europeia. São muito difíceis nacionalizações, pelo menos vão completamente contra o espírito do que é hoje dominante em Bruxelas e teriam que se ter seguramente a oposição daí. As contratações de bens e serviços do Estado com critérios de responsabilidade social, por exemplo, também são muitíssimo difíceis, porque as leis da concorrência, até interessar a Alemanha, evidentemente, as leis da concorrência são muito firmes, e a minha pergunta é se não acha que esta Europa, esta e não aquela que nós pomos nos slogans e nos cartazes, esta Europa tem um viés ideológico e está a ser utilizada para impedir sequer, ao nível nacional, políticas reformistas de esquerda. Daniel, muitas questões na sua pergunta e, sobretudo, é preciso uma perspectiva histórica para responder a esse desafio. Primeiro, o socialismo democrático e a social-democracia clássica, como lhe chamou, a nível europeu, foi mais forte quando o modelo social europeu foi mais forte também. A social-democracia perdeu espaço quando se deixou aprisionar por um modelo económico ou doutrinário, se quiser, muito mais próximo do liberalismo económico e de modelos monetaristas, se quiser, na perspectiva macroeconómica. E, portanto, o que é que aconteceu com a criação do euro? Com um conjunto de reformas que foram de desregulação, se quiser, estratégia de Lisboa renovada, do tempo de Durão Barroso. O que é que fez? Desregulação. Do tempo de Durão Barroso e de José Sócrates. Estratégia de Lisboa revisitada ao nível europeu significa o quê? Significa, a par da criação do euro, significa desregulação nos mercados laborais, significa muita liberalização do ponto de vista do funcionamento do mercado interno. E onde é que vocês estavam quando essas decisões foram tomadas? Deixe-me lá dizer, quando isto acontece e quando a social-democracia também acompanha algumas dessas reformas, em que se deixa convencer de que esse caminho iria trazer mais competitividade internacional ao espaço europeu. Acho que está a ser bondoso com o seu espaço político, por uma razão. Se não me deixar acabar, eu tenho muita dificuldade de conseguir sequer explicar a perspectiva histórica. Não se foi convencida, liderou. Daniel, quando a social-democracia acompanha essa doutrina, se quiser assim, do ponto de vista económico e, em algum caso, também ideológico, perde espaço claramente e decai do ponto de vista político, porque, no fundo, as pessoas, se é para estarem a votar numa cópia barata, votam no original que, de facto, a direita conservadora ou a direita liberal lhes oferecia. E, portanto, caem muitos governos europeus vindos da social-democracia. O que lhe digo é o seguinte: à saída desta crise e da resposta desta crise financeira e das dívidas soberanas, a social-democracia europeia está-se a recompor em torno do nosso modelo de governação aqui em Portugal. Está. O que aprovámos no Congresso do Partido Socialista Europeu foi exatamente isso. Se teve a oportunidade de ler o manifesto do Partido Socialista Europeu, veja como está ali um manifesto que está fundado em políticas de esquerda, políticas responsáveis, políticas europeístas, mas está ali o humanismo da social-democracia, está ali a solidariedade, está ali o regresso a uma política com direitos laborais e está ali a aposta na política de inovação como espaço de competitividade da Europa e não a desregulação, de facto, das últimas 2 décadas. E tem o governo português a ser matriz e a ser charneira nesse modelo. Mas tem também os resultados de Pedro Sánchez em Espanha, que se vão certamente consolidar nas próximas eleições. Tem o governo da Suécia, que voltou a ser legitimado. Tem resultados que se esperam bons também nos restantes países nórdicos que vão a eleições em breve. Portanto, há uma reconstrução do espaço... Em 3 países, que é a Alemanha, a França e a Itália, que há uma reconstrução do espaço. Há uma reconstrução do espaço da social-democracia europeia, que reconheço que nos grandes países europeus tem sido mais lenta, mas a Alemanha está a dar sinais muito importantes, o SPD está a dar sinais muito importantes, mesmo o Ministro das Finanças do SPD está a dar sinais muito importantes sobre o tema do orçamento da zona euro de que falámos há bocado. Estamos a fazer caminho de reconstruir o espaço desta família política, desde logo em países do sul da Europa como nós ou em Espanha, mas também nos países nórdicos, e sim, estamos a procurar reconstruir o espaço também em Itália, com mais dificuldades em França, mas a construir ao mesmo tempo, ao nível europeu, algo muito importante, uma grande coligação europeísta que vá para lá da nossa família política, que vai desde Macron a Tsipras, mas que tem de facto em António Costa um grande líder. E isso é importante, essa reconstrução de uma matriz europeísta, de uma coligação europeísta para este projeto europeu, é de facto muito entre importante. Quando fala de Macron a Tsipras, estamos a falar de alguém que já foi, não sei porquê, uma enorme esperança do europeísmo e hoje é brutalmente impopular em França, por políticas liberais, e Tsipras, que é alguém que fez exatamente tudo, basicamente o contrário de tudo o que prometeu numas eleições. E que tem
afirmado, um e outro têm afirmado a sua matriz europeísta e fazem parte, como lhe digo, dessa coligação de países que querem aprofundar a Europa, mas querem uma Europa de resultados para as pessoas, querem uma Europa que se afaste de modelos que também afastaram as pessoas ao longo da última década. E para dar dois exemplos daquilo que eu estava a falar quando estava a falar da dificuldade de uma política de esquerda com base nas regras europeias. O meu caso da Caixa Geral de Depósitos, que tem a ver com o facto da União Europeia impor que a Caixa, não estou a falar agora do processo de recapitalização, seja tratado com as mesmas regras. Mas tem que falar do processo de recapitalização, não, se quer comentar esse tema. Certeza, porque foi possível recapitalizar a Caixa, mesmo com essas ditas regras europeias. Foi possível manter um banco público forte e capitalizado, apesar dessas regras europeias. As regras europeias não permitem que ele seja, na realidade, um banco público. Ou seja, que ele cumpra as regras de um banco público. As regras europeias obrigam que o Estado trate o que é seu da mesma maneira que trata o que é privado, por causa das regras de concorrência. E isso é totalmente contrário à lógica de qualquer social-democrata que defende empresas públicas, não é para elas serem iguais às privadas, é para elas terem uma lógica completamente diferente das privadas. Dou este exemplo e dou o exemplo talvez mais triste de todos, que é a venda do Banif, em que nós ficámos a perceber por uma carta vinda da Jacome, basicamente, que a Comissão Europeia tinha um comprador e que o Governo, basicamente, cumpriu, de alguma forma, as indicações da União Europeia, que foi decidir que o Santander era quem devia comprar o Banif numa lógica de concentração bancária, que basicamente... Em relação ao Banif, a única coisa que para mim ficou clara foi que o Governo anterior, para mascarar a ideia da saída limpa, como aliás já tinha feito com o DS, empurrou para debaixo do tapete a situação da resolução daqueles bancos. Mas foi por lapso de memória, de certeza. Não foi por lapso de memória que não falou daquela ideia da Comissão Europeia incomodada com Maria Luísa Albuquerque, que decidia empurrar para debaixo do tapete a situação concreta e os problemas concretos daquele banco. O Governo, quando chegou e tomou posse, encontrou uma situação dificílima, como sabem, que tinha 2 meses para tomar decisões sobre o Banif, porque elas foram empurradas para debaixo do tapete do Governo anterior. Está recordado disso, certeza absoluta. Imagine-se a tomar decisões sobre um banco deste em 2 meses. Imagina. Em 2 meses. É verdade ou não, eu nem sequer fiz uma acusação ao Governo, é verdade ou não que a Comissão Europeia, que a DGCOM, pressionou o Governo de alguma forma para vender a um determinado banco europeu? Não, o banco tinha que ser, de facto, o banco tinha que ser resolvido e vendido. Pressões para vender a um banco em particular, pergunta quem entender. Não tenho. Nós conhecemos a carta, conhecemos estou a dizer é que público. Recebemos uma situação insuportável porque alguém entendeu empurrar para debaixo do tapete a situação do Banif por razões eleitorais. E ficámos, desculpe a expressão, com o menino nas mãos. Em 2 meses ou se tomavam decisões ou aquele banco tinha que entrar numa situação de falência descontrolada. Isso era apenas inaceitável. O que eu estou só a querer dizer é que... Isso não é um tema das regras europeias, isso é um tema de escolha política, de Passos Coelho e Maria Luísa Albuquerque. A venda ao Santander, assim como a impossibilidade de tratar a Caixa Geral de Depósitos, as suas administrações e tudo o resto, como um banco público que não está sujeito às mesmas regras que um banco privado, porque não pode estar, porque não é essa a sua função, e isso tem a ver com as regras europeias, que tornam muito difícil, tem a ver com aquela que é, na realidade, não é um modelo social europeu, a regra sacrossanta da União Europeia, que é as regras de concorrência, enquanto interessados, já percebemos que elas vão mudar agora, porque a Alemanha já não lhes dá muito jeito. Essa é que é a Bíblia hoje da União Europeia, são as regras de concorrência. Há muitos anos que eu disse-lhe isso há bocado, há muitos anos que temos mal resolvido esse tema, desde a criação do euro, essa sucessão de passos no sentido da liberalização total do funcionamento do mercado interno, e também temos há muitos anos mal resolvido em Portugal, de facto, o tema e o papel das empresas públicas e das orientações do acionista-Estado às empresas públicas. Que há um viés ideológico na União Europeia. Manifestamente já lhe disse que há problemas com a liberalização excessiva que foi ocorrendo no mercado interno. Procurou-se a perfeição do funcionamento do mercado interno, a perfeição do funcionamento da concorrência e impediu-se, por exemplo, a existência de uma política industrial ao nível europeu. E nós, de facto, precisamos de política industrial. Nós precisamos de política de inovação que precisa que a Europa dê passos no sentido, de facto, promover a competitividade dos seus setores estratégicos. E, de facto, não fazemos isso. E agora, como sabe, até já é a Alemanha a falar dos campeões nacionais. É apenas uma ironia, de facto. Mas os campeões nacionais são os seus, entretanto nós perdemos os nossos. Certo. Entretanto nós não temos campeões nacionais a que apoiar. Temos setores em que somos competitivos e que, de facto, precisam de uma política industrial nacional e europeia. Quero voltar a uma coisa que tinha, como começámos esta conversa, e eu meti aqui várias perguntas no meio, certo, e isto perdeu-se. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Tem a ver exatamente com a conversa
com o discurso do Partido Socialista, que se compreende, com os bons resultados económicos e orçamentais, de dizer que isto prova que é possível casar as regras europeias com políticas de esquerda. Não temos que estar a adiar ou a esconder o papel dos constrangimentos europeus, da importância dos constrangimentos europeus, quer positivos, quer negativos, ou seja, quando a Europa corre mal, as coisas correm mal aqui, quando a Europa corre bem, as coisas correm bem aqui. E quando correm bem, os governos tendem a ignorar um enorme peso que isso teve, que a situação europeia, económica europeia teve no facto de estarem a correr bem. E não temo que esta estratégia venha a correr bastante mal à esquerda, porque se agora os louros do sucesso são para o governo e provam que é possível casar as duas coisas, quando vier uma crise, e ela virá, elas são cíclicas, uma crise europeia, o governo vai ter de assumir os espinhos e responsabilizar exclusivamente, e não vai poder dizer que isso tem a ver com o que aconteceu na Europa. Daniel, ter uma política macroeconómica responsável, mas ao mesmo tempo capacidade de criar emprego e reduzir a pobreza é o que nós demonstramos exatamente agora que era possível. Crescimento económico na Europa. Deixe-me de falar para lhe dizer o seguinte: nós não julgo que tenhamos a disponibilidade de escolher ter uma política macroeconómica irresponsável, por várias razões. Porque nós temos que nos financiar para financiar as políticas públicas, porque nós temos uma dívida pública muito elevada que tem que ser refinanciada a cada momento e, portanto, sim. Eu, como não acho que seja minimamente possível aquelas quimeras do rasgar e não pagar a dívida pública, isso não é apenas possível porque eu no dia a seguir tenho que refinanciar a dívida e as políticas públicas, eu considero que política macroeconómica... Porque é que a coisa mais normal do mundo, que é renegociar a dívida, Fizemos uma gigantesca renegociação da dívida de cada vez que conseguimos baixar, e foram tantas vezes que isso aconteceu, 10, 20, 100 pontos base das nossas taxas de juros. Conseguimos. Estamos a poupar centenas e centenas de milhões de euros no financiamento da dívida pública, que podem ser obviamente empregos em políticas sociais no nosso país. E conseguimos ao mesmo tempo que a política de investimento, desde logo com a utilização dos fundos comunitários, que promovi enquanto membro do Governo, mas também a confiança que conseguimos trazer aos investidores, permitiram criar 350 mil empregos e arrancar 180 mil pessoas à pobreza. A minha pergunta... Foi possível e tem que continuar a ser possível, por isso é que eu lhe disse há pouco. Não temos a possibilidade... Nós não estamos em tempo de crise. Não estamos, felizmente. A minha pergunta é, num tempo de crise económica europeia, acredita que são compatíveis políticas de esquerda, e há políticas de esquerda para lidar com as crises, não são só para lidar com a bonança, não é? Se acredita que as políticas de esquerda são possíveis num cenário de crise com os constrangimentos que a Europa exige. Com 3 condições. Uma, ter as contas públicas estabilizadas como temos agora, ter uma situação... Estão muito para lá de estabilizadas. Não estou nada para lá de estabilizadas, porque ainda temos muito trabalho para fazer para reduzir... Vítor Gaspar alguma vez agora... Estamos muito... Não. É que trazer as contas públicas para uma situação de equilíbrio, numa altura de boa situação económica, é a melhor forma de estar preparado para a próxima crise, precisamente. Ter as contas públicas agora estabilizadas e a dívida pública a descer é o que nos permitirá, no momento em que venha eventualmente uma crise económica, vai nos permitir ativar os instrumentos orçamentais para poder equilibrar e não ter tanto efeito do ponto de vista económico. Se tiver uma crise, pode ativar o investimento público, pode ativar as prestações sociais e mantém as contas públicas dentro de parâmetros de equilíbrio. Por isso é que é importante agora estarmos numa situação de equilíbrio orçamental, numa altura em que a situação económica é boa, para se algum dia precisarmos, podemos ativar o instrumento orçamental. Isso tem um preço. Deixe-me terminar. Se me perguntou como é que isso é possível, o segundo fator crítico é de facto que os equilíbrios macroeconómicos europeus sejam ativados para todos. Se a situação de abrandamento económico se confirmar, aqueles que têm superávit têm que aquecer as suas economias para reequilibrar a situação na zona euro. Terceiro fator, o orçamento da zona euro que lhe falei há bocado. Se acontecer uma situação de abrandamento ou mesmo de crise económica, o orçamento da zona euro tem que lá estar para estabilizar a situação na União Monetária. São 3 fatores. Bater à porta da União Europeia vai lembrar que teve 0,5% São 3 fatores. Vão ligar São 3 fatores. É muito importante que tenha as contas públicas equilibradas para poder ativar o instrumento orçamental ao nível nacional e ter margem para isso sem que a dívida pública lhe cresça de uma forma desmesurada, e fazendo isso pode voltar a aquecer a economia. Os que têm um superávit macroeconómico têm que poder ativar também esses instrumentos nessa altura para reequilibrar a situação económica, e precisa de facto da estabilização que vem do orçamento da zona euro. 3 fatores muito críticos e que nós estamos a dar passos seguros para a criação do terceiro, e demos todos os passos que nos cabiam para o primeiro, que foi a estabilização das contas públicas. Não tenho aqui os números à minha frente, mas penso que nós temos os maiores excedentes primários da história da democracia portuguesa. O que significa que o Estado neste momento está a tirar
isto é factual, dinheiro à economia, ou seja, cobra mais do que aquilo que devolve à economia, é isso que são excedentes primários, ignorando agora aqui a parte da dívida. Não, mas é importante, não retira a parte da dívida. Porque nós são primários, tem que retirar para chamar primários. Não, mas é que estamos a fazer isso porque nós temos que, de facto, trazer a dívida pública para patamares de sustentabilidade que não nos constranjam as opções de política pública, Daniel. O Daniel, cada vez que vai refinanciar a sua dívida pública, tem um constrangimento. Como nós aprendemos rapidamente, no momento em que venha uma crise europeia, por melhores que estejam as nossas contas públicas, o rating, os juros disparam, porque não dependem da economia nacional, dependem da economia europeia, disparam, o nosso rating cai e grande parte do que andou a poupar vai pelo ralo abaixo. Exatamente, é disso que eu estou a falar quando estou a falar de ignorar os constrangimentos europeus, de continuar a dizer aos portugueses que nós estaremos mais bem preparados para um embate, ou estaremos preparados para um embate numa Europa com as fragilidades que ela tem e quando dependemos quase exclusivamente do que aconteça na União Europeia para a nossa dívida. Mas a minha pergunta é outra, estes excedentes primários têm um preço. E o preço tem, mesmo que insistam em dizer que não, em que há não sei quantas coisas que tinham urgentemente de ser feitas também para preparar o país, que não estão a ser feitas. Investimento público devia ter sido feito e não foi. Serviços públicos precisavam de mais dinheiro porque sofreram grandes embates nos últimos anos e não o receberam. Ou seja, não há almoços grátis. Portanto, também não há 0,5% de déficit grátis para o país. E isso é que é um pouco perturbante quando estamos a ultrapassar as metas europeias. Ou seja, tivemos um governo que foi para além da Troika, agora temos um governo que vai para lá da Comissão Europeia. Não é verdade que estamos a ultrapassar nada as metas europeias. Só este ano atingiremos, provavelmente, a nível de contas públicas, aquilo que é a situação de equilíbrio que é desejável para depois a trajetória da dívida pública poder ser permanentemente de redução como queremos. Segundo, esses constrangimentos a que se referiu não impediram que nós criássemos 350 mil empregos em Portugal nestes 3 anos e tivéssemos arrancado 180 mil pessoas à pobreza. Ou tivéssemos aumentado o salário mínimo nacional, ou tivéssemos aumentado as pensões, ou aumentado os abonos de família, ou criado esta medida dos passos sociais, que significa que centenas de milhares de portugueses estão a pagar muito menos pelo passo agora, Daniel. Falei do investimento público e falei do investimento nos serviços públicos. Como não me deixa chegar ao fim da resposta, tenho dificuldade de chegar à sua pergunta. Todas estas medidas foram tomadas, a recuperação de todos os cortes no Serviço Nacional de Saúde feitos pelo Governo anterior foram todos recuperados até ao último orçamento agora aprovado. Há trabalho para fazer? Há certamente. Há investimento público para fazer? Há certamente. Olha, eu, por exemplo, que tive responsabilidades na área do investimento público, não podemos lançar mais depressa determinadas obras. A maior obra ferroviária dos últimos 100 anos está contratada neste momento. Foi lançada por nós, está contratada para começar à espera do visto do Tribunal de Contas. Sabe porque é que ela não está ainda em curso? Quando cheguei ao Governo não tinha projetos e tinha uma declaração de impacto ambiental caducada. Eu cheguei ao Governo e tinha um programa de ferrovia que queria executar, que vinha, digamos, decorria do planeamento para fundos comunitários que o Governo anterior tinha lançado. Nem os projetos para fazer as obras existiam no Ministério. Havia 3 projetos de cerca de 30 que eram precisos para lançar as obras, Daniel. Portanto, quer dizer, vamos lá ver, o ano passado o investimento ferroviário, portanto antes de eu sair do Governo, já cresceu 80% em relação ao ano anterior. O investimento público financiado por fundos comunitários cresceu 57% o ano passado. Portanto, eu cheguei lá, ativei, fizemos os projetos, pusemos os fundos comunitários a funcionar e o investimento teve um primeiro salto. E, mesmo reconhecendo que obviamente foi um ciclo em baixa do investimento público, por estas razões que lhe identifiquei, não tinha sequer projetos para lançar concursos para o investimento. Repare, lançámos o primeiro concurso para comprar comboios em 20 anos neste país. Lançámos o maior investimento ferroviário dos últimos 100 anos. As obras da Ponte 25 de Abril, que são feitas à noite e não se notam, são as primeiras obras daquela dimensão em 20 anos que estão agora a acontecer. Lançámos concurso para comprar mais barcos para a Transtejo. Lançámos obras e aquisição de material circulante para os metros. Há uma extensão muito grande de investimentos públicos lançados que, de facto, não puderam ser lançados antes porque não tinham projetos, mas estão agora em curso. Olha, e já agora chegam na altura certa, mesmo que isso irrite eventualmente os partidos de direita, chegam na altura certa em que eventual abrandamento económico europeu pode ser compensado por este ciclo de aceleração do investimento público. Não temo que o Primeiro-Ministro está, aliás, ao escolher 2 ministros para primeiro e segundo lugar, está a tentar transformar estas eleições europeias numa espécie de referendo ao Governo. Acho que não o disfarça. Não teme que
que esses seus inconseguimentos, mesmo utilizando uma expressão que se tornou popular, esses seus inconseguimentos, mesmo que responsabilize o governo anterior, venham a ser bastante escrutinados? Daniel, o meu trabalho está aí para ser de facto escrutinado. E de facto, quando dois membros do governo, já agora um homem e uma mulher, porque a nossa lista é absolutamente paritária e nesse sentido gostava de o destacar. Quando um homem e uma mulher do governo saem do governo para encabeçar a lista, isso é inevitável. Não nos importamos e achamos até habitual que se faça sempre um balanço da atividade do governo quando há eleições europeias. É pena que não se discutam mais os temas europeus, como estivemos aqui a fazer de forma franca neste encontro, e havemos de continuar. Podíamos discuti-los muito mais se houvesse propostas e se a campanha não fosse esta campanha suja que tem estado a ser feita pela direita. Mas eu não me importo nada, e aliás até acho um bocadinho, num certo sentido irónico, que a direita esteja tão incomodada por se estar a debater uma espécie de avaliação da atividade do governo nesta campanha. A direita está incomodada porque provavelmente tem muita dificuldade de fazer uma avaliação ao trabalho do governo que não seja positiva. Não acha que transformar isto num referendo ao governo é uma forma de menorizar mais uma vez? Daniel, mas é que isso é sempre assim. A única diferença é que agora o incómodo da direita é porque os resultados são bons, está a ver? O governo quer. Daniel, repare, Daniel, eu apresentei, dias depois de ter sido apresentada a minha candidatura, para aí 2 semanas depois, salvo erro de memória, estávamos a apresentar o nosso manifesto para as eleições europeias. Como não houve propostas, nomeadamente do PSD, ainda não houve propostas até agora, de facto, se andássemos aqui a debater, era só as propostas do Partido Socialista. O que é que a campanha se transformou? Numa campanha de sujidade. Mas deixe-me lá voltar ao meu trabalho, que não tenho problema nenhum. Sim, mas não... 250 mil idosos em Portugal chegaram a receber o complemento solidário para idosos porque eu tive, de facto, na sua Conceição. 400 creches, centenas de equipamentos sociais no país todo. Reforma da Segurança Social. Peguei nos fundos comunitários agora como ministro num estado letárgico, com 2% de execução em 2 anos. Com 4 milhões de euros pagos às empresas em 2 anos, pagámos mais de 2 mil milhões de euros até eu sair do governo. Pusemos o investimento público financiado pelos fundos a andar, havia 0 de concursos para investimento autárquico, havia 3 mil milhões aprovados quando eu saí do governo. Este governo da execução orçamental ter caído, a execução dos fundos comunitários terem caído a pique. Quer reagir a isso? Quer dizer que acho, para sétimo, essa é aliás uma acusação extraordinária. O Dr. Paulo Rangel tem trazido muitas falsidades para esta campanha eleitoral. Tem sido uma campanha de calúnias e falsidades. Eu tenho dito, ainda só não me acusou de ser o responsável pelo falhanço do acordo entre Donald Trump e a Coreia do Norte, porque o resto é tudo culpa do cabeça de lista do Partido Socialista e também nesse tema tem usado falsidades inacreditáveis. Não há nenhum indicador oficial em que Portugal tenha passado de primeiro para 7º lugar e Paulo Rangel sabe disso mesmo. Já foi denunciado, nós fizemos um fact-checking dessas declarações e Paulo Rangel enfiou a viola no saco, permitem-me esta expressão mais coloquial, e não disse mais nada. É apenas falso que tínhamos passado de primeiro para 7º na execução dos fundos. Há muitos indicadores onde estamos em primeiro, em segundo lugar. Há um indicador em que estamos em 7º, o que significa mesmo assim estar no primeiro quarto dos países a nível europeu. Acontece que melhorámos a nossa posição nesse indicador porque estávamos em 8º quando chegámos ao governo. Nós temos uma posição liderante a nível europeu na execução dos fundos. Estamos 50% acima da média europeia. Repito, 50%, cerca de 50% acima da média europeia em execução deste quadro comunitário. E garanto-lhe, o meu trabalho foi todo para desbloquear um quadro comunitário que estava bloqueado, aliás, mal desenhado, porque o governo anterior, seguidista das modas europeias, era o campeão dos chamados instrumentos financeiros que nós tivemos que retirar do quadro comunitário e desbloquear. Já dei aqui esta borda, nós estivemos a lutar, é apenas isso que tenho feito em toda a minha vida política, a lutar todos os dias para fazer coisas concretas. De facto, há alguns que falam muito, são campeões de soundbites. Eu, pela minha parte, humildemente, trabalhei a vida toda pelo meu país. Vamos falar do Cristiano Ronaldo do governo. Centeno disse numa reportagem ao Financial Times que a mudança de trajetória em relação ao governo anterior, estou a citar, não tinha sido grande. Em que é que ficamos? É como diz o António Costa ou é como diz o Mário Centeno? Eu acho que a síntese dos dois é a síntese correta. De facto, nós mantivemos uma trajetória, ou se quiser um objetivo de consolidação das contas públicas, que era importante para libertar capacidade, para quando vier aí alguma crise podermos ter os instrumentos orçamentais disponíveis. Ele utilizou a expressão Volto a dizer, essa expressão pode usá-la como entender, ela serve para tudo. O que eu digo é, mantivemos um objetivo que é
contas públicas em ordem, só que fizemos foi muito diferente ao mesmo tempo que falávamos em contas públicas em ordem. Em vez das contas públicas em ordem para nós significarem cortes nas pensões. Positiva. Não, mas o governo anterior também já se arrogava de que já tinha conseguido fazer arrancar o crescimento económico. E o que é que propôs aos portugueses nessa altura? O que é que propôs aos portugueses nessa altura? Corte de 700 milhões de euros nas pensões a pagamento. Portanto, há de facto uma diferença muito grande. O governo anterior achava que punha as contas em ordem, cortando a despesa, cortando as pensões, cortando os salários, fazendo o enorme aumento de impostos e, portanto, com uma sucessão de cargas de austeridade, lá estou eu a utilizar a expressão. Nós decidimos que íamos manter as contas em ordem, aliás, atingir os melhores déficits do período democrático, como? Recuperando a procura interna, recuperando o IRS que tinha sido cortado, recuperando os salários que tinham sido cortados, aumentando as pensões, aumentando o salário mínimo nacional. O que é que resultou daí? Aumento da procura interna, aumento do investimento das empresas e, certamente, aumento da arrecadação de receitas por parte do Estado, porque há 350 mil pessoas que passam a pagar contribuições para a Segurança Social e até IRS em função do seu trabalho e que não pagavam antes e que deixam de receber subsídios de desemprego, muitas delas. Isso melhora a situação das contas públicas e, portanto, mantivemos uma trajetória e melhorámos, aliás, muito uma trajetória de equilíbrio, só com uma política económica completamente diferente. Isso vai mudar pouco. Eu parece-me que não era bem isso que o Mário Centeno estava a querer dizer. Mas isso é a sua avaliação. Não é a minha avaliação, é o que o Mário Centeno tem dito sempre e vou-lhe dar um exemplo. Mário Centeno, há um ano, enquanto Presidente do Eurogrupo, e eu imagino que Mário Centeno que está no Eurogrupo é a mesma pessoa que o Mário Centeno que entra no Ministério, ele tem-me dito que responsabilizou os gregos por não se terem apropriado mais cedo, estou a citar, do processo de ajustamento, atribuindo à austeridade, portanto, na Grécia, os bons resultados que tiveram. Portanto, a austeridade da Grécia foi mais dura do que em Portugal. Portanto, Mário Centeno, a falar da Grécia, onde se cortaram pensões, cortaram salários, fizeram tudo aquilo que se acha errado, que supostamente o Partido Socialista acha errado. O único lamento que tem a fazer é os gregos não terem sido ainda mais rápidos a fazê-lo. Portanto, a minha pergunta é se o Partido Socialista, de que Mário Centeno é ministro, tem um discurso anti-troika para Portugal e um pró-troika para a Grécia. Ou seja, se na realidade a sensação que temos é que Mário Centeno, na realidade, e no que é fundamental, até concorda com Pedro Passos Coelho. Felizmente apanhou uma situação económica mais favorável. Estamos, e está Mário Centeno nos antípodas de Passos Coelho, que aliás veio à pré-campanha, que aliás é uma coisa absolutamente extraordinária, convidarem Passos Coelho para a pré-campanha do PSD, acho que uma iniciativa da JSD, para vir dizer que Mário Centeno e todas as políticas macroeconómicas deste governo, que eram tudo uma farsa, e que isto só aí era com muito mais cortes, dá-lhe o melhor exemplo que de facto Passos Coelho e Mário Centeno não estão de facto no mesmo diapasão, estão mesmo em páginas muito diferentes. O que eu lhe digo é o seguinte, o Partido Socialista e o Mário Centeno, certamente nesta matéria, há uma coisa que dizemos, equilíbrio nas contas públicas faz falta, faz porque nós temos de dar sustentabilidade à dívida pública e porque com isso conseguimos cortar centenas de milhões de euros à nossa despesa com juros. Agora, a maneira de lá chegar foi completamente diferente, não foi com cortes da despesa social, não foi com aumentos de impostos, foi pelo contrário, com recuperação da procura interna, já disse e repito, recuperação da procura interna. Na Grécia foi exatamente... E com isso conseguimos crescimento económico e cobrança de receita. Já tinha dito isso. Verdade. Na Grécia foi exatamente ao contrário. Foi com cortes, foi com tudo o que o Passos Coelho fez, um pouco agravado. E Mário Centeno, a mesmíssimo Ministro das Finanças português, disse que o único problema na Grécia foi ter sido lento, foi não terem abraçado, não terem incorporado isto mais depressa. Portanto, Mário Centeno fez sobre a Grécia um discurso igualzinho ao de Pedro Passos Coelho. Sobre Portugal nós sabemos que não faz. Apropriar um processo de ajustamento não é fazer um processo de ajustamento como fez Passos Coelho aqui em Portugal. Passos Coelho aqui queria ser mais troiquista que a própria troika. Passos Coelho apropriou-se do processo de ajustamento que tinha definido e, aliás, tentou fazer em dobro. Isso não tem nada a ver com a realidade que aqui foi... Não tem nada a ver com a realidade que aqui foi implementada. Até Jean-Claude Juncker, do PPE, Presidente da Comissão Europeia, veio dizer que tinha havido muitos erros no processo de ajustamento e, em particular, no processo de ajustamento que foi imposto à Grécia. Lembra-se disso, certamente. Mas Centeno não acompanha Juncker. Mário Centeno... O único problema... Mário Centeno reconhece que é preciso concluir um processo de ajustamento, como nós tivemos que desenvolver um processo de ajustamento e conseguimos, com sucesso, demonstrar que podemos equilibrar contas públicas. E já o deixou, aliás, como Ministro dos Negócios Estrangeiros, também já o disse, que não é Mário Centeno não é contra o equilíbrio das contas públicas. Eu também não sou contra o equilíbrio das contas públicas. É a sua avaliação.
Equilíbrio Na das Grécia contas não públicas. aconteceu austeridade. Houve muita austeridade aqui em Portugal. Houve muita austeridade aqui em Portugal e muita errada. E muita também no processo de ajustamento da Grécia, certamente. Como Jean-Claude Juncker reconheceu, e eu afirmo com clareza, o que eu lhe estou a dizer de forma muito clara, em nome do Partido Socialista ou da candidatura que encabeço, é equilíbrio das contas públicas, sim, mas da forma como nós fizemos aqui em Portugal, com recuperação da procura interna e recuperação da receita fiscal, porque as pessoas passam a ter emprego. O que a sensação que eu tenho é que o discurso do Mário Centeno, presidente do Eurogrupo, não bate a bota de Mário Centeno com a sua perdigota, porque não são basta ouvi-lo falar da Grécia, de facto não se nota nenhuma diferença. Aliás, nós já nos habituamos que quem chega à Europa fica com determinadas características, não muda. Delicioso Lost in Translation, acho que é por aí. Acho que não me parece. O que é que mudou no Eurogrupo com o Mário Centeno? Mudou muito desde logo. Olha, falámos aqui há bocado da questão do orçamento da zona euro. Isso era um tema tabu. Era um tema tabu até há poucos anos, desde logo para a Alemanha, não se podia falar do orçamento da zona euro. Teve muita influência nisso, o completar da zona euro com os mecanismos do Mecanismo Europeu de Estabilidade, com a garantia de depósitos, o caminho para a existência de um orçamento da zona euro, o caminho para uma política macroeconómica mais equilibrada e não obcecada apenas com os tais cortes e com o déficit. Sim, o Mário Centeno teve muito a ver com isso. Se nós vamos ter caminho para fazer, e ainda temos caminho para fazer para completar a zona euro com um orçamento que promova estabilidade e convergência, devemos isso também muito ao António Costa e ao Mário Centeno. António Costa disse, numa entrevista recente, que houve um excesso de voluntarismo político no momento da criação do euro e uma ilusão de Mitterrand, no sentido de que a criação do euro era uma contrapartida da Alemanha, estou a citar, da Alemanha para uma unificação, não percebendo que o euro foi o maior bónus à competitividade da economia alemã que a Europa lhe poderia ter oferecido. Recordei, na introdução, aquele cartaz em que António Guterres agarrava numa moedinha de euro e esta forma, sempre um pouco estranha que nós temos de discutir a Europa, que é, desde que estejamos no pelotão da frente, é melhor não fazer perguntas. E a minha pergunta é se assume como socialista a responsabilidade da má estrutura do euro. É preciso dizer que o euro foi construído quando os socialistas tinham a esmagadora maioria dos países europeus, portanto foi criado pelos governos socialistas. Já lhe referi aqui que nós cometemos coletivamente, como Europa, muitos erros na construção do euro. Mas a Europa, eu isso percebo. Outra assume a responsabilidade dos socialistas, cada um assumirá a sua, não é? Cada um assume a sua. Nós também lá estávamos como Partido Socialista e estavam lá muitos europeus. O euro foi uma construção de aprofundamento da União Europeia e da integração europeia. E permanece como um objetivo positivo. Agora, tinha que ter sido feito, de facto, com outro equilíbrio, que não foi, e de facto foi desequilibrado, e foi desequilibrado em favor dos países do centro da Europa, em particular da Alemanha, e mais, da forma como foi feito, acompanhado ainda por cima das tais reformas e da tal desregulação que aqui falei há bocado, nomeadamente nos mercados laborais, mas também da tal liberalização excessiva que foi promovida no mercado interno, até provocou desigualdades dentro dos países que beneficiaram do euro. Isso, aliás, é factual, é consultar as estatísticas sobre a matéria. Portanto, a construção europeia, o facto de ter sido muito insuficientemente trabalhada a questão do pilar europeu dos direitos sociais, das reformas laborais terem sido de facto no sentido que foram. Vá à Alemanha e veja o debate sobre os chamados mini-jobs, sobre a desregulação laboral naquele país. Feita por SPD. Sem dúvida, muitos erros de muita gente, certamente, as reformas de arte, a incorporação foram, eu acho sinceramente que na altura havia uma convicção de que era preciso importar alguma coisa, para não dizer muita coisa, do modelo anglo-saxónico de funcionamento económico e social para a Europa conseguir ser competitiva em relação nomeadamente aos Estados Unidos, que era a grande questão na altura, e depois mais tarde com a China. E de facto demonstrou-se que a Europa não ganhou de forma significativa competitividade em relação aos outros grandes blocos económicos e que se tornou muito mais desigual cá dentro. E por isso é que nós dizemos, e eu estou farto de dizer, que é preciso um novo contrato social para a Europa. Temos que voltar a ser competitivos pelo lado da inovação, temos que ser sustentáveis. Dentro da Europa, é porque eu não me sinto o Partido Socialista muito empenhado. A política não se faz só em Kumbaya, não é? Que somos todos amigos, implicam confrontos políticos. Mas o que é que tem feito António Costa? O que é que tem feito António Costa no Conselho Europeu continuamente? António Costa defendeu há 2 anos atrás a criação do orçamento da zona euro. E foi dito, não, isso é irrealista, isso não é possível neste contexto. Está lá agora no mandato do Conselho Europeu. Está lá no mandato do Conselho Europeu. É preciso construir, de facto, uma coligação de europeístas. Isto tem-se construído, de facto,
por via de coligações e não por via de confrontações estéreis, porque nós achamos que a confrontação é uma coisa ótima, mas depois no fim não dá solução nenhuma. O que nós conseguimos... Dá soluções radicais, que às vezes correm bastante mal, como essas da saída do euro, ou de dar cabo da União Europeia. A história da social-democracia foi uma história de confronto para fazer conquistas. Mas a história da construção europeia tem sido de construção através de coligações europeístas. É assim que temos feito e é assim que temos que continuar a fazer. Todos os erros que tem referido agora. Erros todos cometemos, só quem não faz nada é que não erra. Mas é que só quem não faz nada é que não erra. É que a sensação que eu tenho é que quando fizerem o orçamento europeu vai acontecer o mesmo que o euro. O jogo é muito interessante, a negociação é muito interessante e no fim ganha a Alemanha como sempre. Esse é um chamado euroceticismo que eu não partilho, Daniel. Pois é, mas o meu euroceticismo é totalmente baseado na realidade. O seu europeísmo é baseado numa esperança que reconhece... Não, o meu europeísmo é baseado na realidade da construção do projeto europeu. A União Europeia... Daniel, é também preciso ir um bocadinho à história para perceber o enorme benefício para os cidadãos da Europa que trouxe a Europa, que trouxe o projeto europeu. Problemas que temos desde a criação do euro? Temos. Precisamos de regressar aos valores fundadores, ao tal novo contrato social para a Europa. Por isso é que eu não simplifico a divisão política entre eurocéticos e europeístas, porque a aliança, nem eu acho que possa haver uma aliança entre eurocéticos de esquerda e de extrema-direita, porque acho que defendem exatamente o oposto, como não acho estranho uma aliança de europeístas quando há uma parte razoável dos europeístas ou dos líderes europeístas que querem transformar a União Europeia num instrumento antidemocrático para impor as suas convicções ideológicas que não passam em votos. Mas eu falando-lhe de uma coligação de europeístas, marquei aqui a antítese muito clara em relação a muitos responsáveis políticos do PPE. Eu marquei-lhe aqui a antítese, por exemplo, em relação a Manfred Weber. Manfred Weber é o candidato do PPE a presidente da Comissão Europeia e é o homem que pediu sanções na força máxima contra Portugal. E aí há uma antítese muito clara. Paulo Rangel diz que não era contra Portugal. Não, manifestamente não, mas terá muito para explicar sobre essa matéria. Devia estar a pensar na França, de certeza absoluta, não temos a evidência disso. O que temos evidência é de Manfred Weber a pedir sanções, na altura em que Portugal, aliás, estava a lutar contra essas sanções. É apenas uma coincidência certamente diabólica que tenha sido quando estávamos a lutar contra as sanções que Manfred Weber pede sanções na força máxima. Bom, e depois temos Paulo Rangel e Nuno Melo a apoiarem Manfred Weber para a Comissão Europeia e que aqui estavam a bater palmas às políticas dos cortes e das sanções e que quando nós estávamos a lutar aqui em Portugal, o governo do Partido Socialista, lá na Europa, a lutar para a saída do procedimento excessivo, o que é que andava a dizer Paulo Rangel e Nuno Melo? Que isto ia tudo contra a parede e que vinha aí um novo resgate. Esta política das queixinhas em Bruxelas para pôr em causa o esforço do governo português podia ter feito muito mal a Portugal e também tem que estar aqui em causa nestas eleições europeias. Os socialistas têm criticado, a esquerda, não é só a esquerda, os democratas têm criticado o PPE por causa da Hungria e da Orbán. Mas enquanto eles estão a debater a continuação do Fidesz no PPE, o Partido Socialista Europeu parece estar tranquilo quanto ao que está a passar na Roménia. Não tem nada para dizer do que se vai passar na Roménia. Já escrevi, enquanto cabeça de lista do Partido Socialista aqui em Portugal, que esperávamos o cumprimento integral da Roménia de todas as condições de funcionamento do Estado de Direito Democrático e ainda agora, hoje ou ontem, o Partido Socialista Europeu acaba de tomar a decisão de suspender, de congelar unilateralmente as suas relações com o Partido Social Democrata Romeno, o nosso partido. Pelo menos uma boa notícia. Tivemos de facto que tomar decisões, mas não andámos foi 8 anos a disfarçar. A situação na Roménia aconteceu agora, a Comissão Europeia tem estado em interação com o Estado romeno, as conclusões desse trabalho com o Estado romeno foram insuficientes e o Partido Socialista Europeu congelou de facto unilateralmente as suas relações com o partido, com o chamado PSD romeno neste momento. Se as coisas se mantiverem, põe a possibilidade de defender a expulsão, como está a ser discutida em relação a Orbán, defender a expulsão do Partido Socialista. As questões têm que ser muito claras e terão que ser tomadas decisões absolutamente claras sobre a situação. A Roménia tem que arrepiar caminho, ou então de facto não cabe, pelo menos nos valores que eu defendo e nos valores da minha família política. Não faz um balanço negativo do alargamento a leste. Ou seja, quando nós olhamos para... Ou seja, a questão é se os países estavam preparados do ponto de vista político, eram países saídos há muito pouco tempo de uma ditadura, não é? De ditaduras, e se os países estavam preparados, se isso não criou um desvio na própria Europa e nas prioridades da Europa que se sentem e que a esquerda sentiu bastante mais do que a direita. O projeto europeu pode ter-se tornado diferente ao incorporar aqueles países. Todos ao mesmo tempo, todos muito depressa. Daniel, mas regressando aos valores fundadores de tudo isto, o projeto europeu é um projeto, foi sempre um projeto de paz e de solidariedade. E nesse sentido,
agregarmos aquele conjunto de países, aquele conjunto brutal de cidadãos num projeto de desenvolvimento, num projeto de oportunidades, será sempre qualquer coisa que eu vejo como positivo, porque acredito que o projeto é de paz e de solidariedade. Não, agora, se tiver uma ditadura dentro, por exemplo, vamos chamar, eu não sei o que é que podemos chamar à Hungria, mas pelo menos que está na antecâmara de uma ditadura parece-me evidente. Mas eu não ponho os húngaros, quer dizer, agora passa-me pela cabeça excluir os húngaros de um projeto de desenvolvimento porque tem um líder com aquelas características. Não, eu tenho é que sancionar aquele líder e sancionar aquele tipo de liderança, como temos estado a fazer. No caso, aliás, até para separar um bocadinho a situação da Roménia e de Malta, no caso quer da Polónia, quer da Hungria, houve abertura de procedimentos ao abrigo do artigo 7º dos tratados porque se considerou que era suficientemente grave o que ali se passava para isso acontecer. Isso ainda não aconteceu em relação à Roménia ou outros países. Agora, nós antes de estarmos aqui 8 anos a empurrar com a barriga, como fez o PPE, de facto, decidimos já congelar a relação com este partido romeno, instando o Estado romeno a fazer mais e melhor pelo Estado de Direito Democrático. Isto dito, os polacos, os romenos, os húngaros, os cidadãos da Europa como eu, para mim, estão no mesmo projeto que eu quero que estejam. Agora, não toleraremos é que o Estado de Direito Democrático seja posto em causa pelas instituições que os governam, e aí pode ter que haver, de facto, sanções, como, aliás, no caso da Polónia, já se iniciou um processo até para a alteração das leis daquele país, no contexto dessas sanções ao abrigo do artigo 7º. É sintomático ver o que foi feito à Grécia por causa da dívida e do déficit, a violência que durante 6 meses se abateu sobre a Grécia para ceder, comparado com 8 anos de bonomia na relação com a Hungria, que diz exatamente que se calhar a Europa de que está a falar não é assim um projeto tão concentrado na questão da democracia, da paz, etc. E se calhar está concentrado noutras coisas. Não tenho nenhuma dificuldade de reconhecer que as coisas deviam ter sido com outra intensidade em relação à situação da Hungria, e este líder em particular, este partido em particular, não estou a pôr os húngaros nessa situação, como é evidente, e também não tenho nenhum problema de reconhecer, como aliás reconhecemos e batalhámos aqui em Portugal, que a resposta europeia à crise económica e social foi errada. Foi errada e teve muitos erros. Tenho que conversar com Centeno para o convencer disso. Pensa que o episódio, esta novela das famílias, vai afetar o resultado do Partido Socialista? Bom, este episódio, esta questão dos conflitos de interesses, é para mim mais um exemplo de como esta campanha eleitoral vai e como infelizmente me parece que vão andar os próximos meses, e os portugueses têm que estar atentos a isto. Eu disse logo quando isto começou, quando fui instado sobre a matéria, que achava que isto ia fazer mal, sobretudo era a democracia, que não tardaria a estarmos em ataques de uns partidos contra os outros e tu nomeias mais do que eu. Foi exatamente onde isto foi parar dias depois. Mas é normal as pessoas... Foi parar dias depois. O poder é escrutinado, não é? Portanto, é normal... É escrutinado, deve ser escrutinado. Debate. É escrutinado, deve ser escrutinado. O que é que eu acho? Acho que não é coincidência que o PSD tenha feito isto e tenha cavalgado esta onda de uma forma brutal na semana em que as pessoas estavam a comprar os novos passos sociais. Já reparou que poucos ou nenhum jornalistas, depois desse episódio ter sido escalado, voltaram a perguntar ao PSD porque é que votaram contra a medida dos passos sociais? Já reparou como o PSD conseguiu enfiar esse assunto na gaveta e conseguiu, com esta cortina de fumo, a escalada que conseguiu do tema, conseguiu esconder que era contra uma medida que melhora a vida de centenas de milhares de portugueses? Acha que a comunicação social está mais próxima do PSD do que o... Acho que este tema escalou muito, faz muito mal à democracia, é o tipo de tema que escala muito facilmente, é o tipo de tema que escala muito facilmente, são temas que apelam ao populismo com muita facilidade e, portanto, é muito fácil que se tornem, que tenham um grande buzz, que tenham muita atenção mediática nas redes sociais, e fazem mal à democracia e distraem as pessoas de temas essenciais, como esta posição do Partido Social Democrata. Mas acha que é um problema ou não? Acho que há comportamentos, aliás o Primeiro-Ministro já disse com clareza que achava que, nomeadamente na Comissão de Ética e Transparência da Assembleia da República, deviam ser aperfeiçoadas as leis relativamente a este tema. Portanto, acho que nesse sentido, se for feito esse aperfeiçoamento, a democracia sairá melhor defendida. Que resultado é para si uma vitória? O resultado que é para mim uma vitória é ganhar, e é ganhar de forma clara. Não ando aqui a fazer contagens dessas a anteriori. Estamos numa situação em que somos partido de apoio ao governo e, portanto, sabemos sempre como é que se enfrentam eleições como eleições europeias quando se está a apoiar o governo, mas os resultados da nossa governação
que eu sei que pode dizer lá, como entende, condições extraordinárias, o que seja, condições que nós aliás criámos, 350 mil empregos, 180 mil pessoas arrancadas à pobreza, são fatores suficientes para Portugal, para os portugueses darem uma vitória clara ao PS nestas eleições. Se essa vitória não for clara, não teme que apareça alguém no Partido Socialista a dizer que foi pouquinho? Ouça, isso dá-me igual neste momento e essas análises políticas ficarão todas para a noite de 26 de maio. Neste momento o que me interessa é fazer o que tenho feito. Um combate brutal, horas e horas de trabalho cotidiano com os meus concidadãos, com camaradas do meu partido, centenas de pessoas, algumas vezes milhares de pessoas connosco em encontros, em jantares. Temos feito uma campanha de mobilização para o voto, porque esse é o grande desafio destas eleições. Bem sei que é aquela palavra feita, mas de facto o meu grande adversário nestas eleições é a abstenção. Sendo estas eleições europeias, eu acho que se pode usar esta frase feita, porque de facto é o grande adversário. As pessoas têm que perceber que a Europa muda muito mesmo as suas vidas e eu estou a lutar por isso todos os dias na campanha que estou a fazer. Para isso seria bom que isto não fosse um referendo ao governo, mas sim umas eleições europeias, para que as pessoas percebam que é a Europa que está umas eleições em que também estão em causa as condições para o governo continuar a implementar este tipo de política, que haja condições na Europa para fazer esta política nos outros países, mas que a Europa não ponha em causa as nossas condições para continuar a implementar políticas de emprego e de redução da pobreza. Muito obrigado, Pedro Marques, por ter aceitado este meu convite. Obrigado. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.